Fala galerinha, beleza? Conforme prometido, tô vindo aqui para trocar uma ideia com vocês, respondendo todas as perguntas que deixaram para mim lá na caixinha do meu Instagram. E eu aproveitei para também coletar algumas coisas que eu vi nos comentários dos vídeos que saíram lá no canal do meu irmãozão, do Léo, né? Creio que todos vocês estão acompanhando lá os vídeos que saíram. Tem mais vídeo para sair aí. E tô vindo aqui para responder essas perguntas, trocar essa ideia com vocês. Era para o vídeo ter saído ontem, mas essas últimas 2 semanas aí estão sendo bem corridas aí para mim. Eu vou tentar deixar uma frequência aí de 2 vídeos por semana, tá? A minha ideia inicial seria colocar vídeo segunda e quarta ou terça e quinta. Aí vocês opinem aí nos comentários para mim, por favor, que vocês acham que seria melhor. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu separei algumas questões aqui, eu vou bater esse papo aí com vocês, beleza? Então vamos lá. Eu acho que você deveria seguir a carreira de bodybuilding. Você tem uma capacidade imensa. Gabriel, né? Gabriel. Bom, eu sinceramente eu nunca me imaginei seguindo uma carreira de atleta no fisiculturismo, tá? Para quem me acompanha já há mais tempo no Instagram, eu já troquei essa ideia, mas para quem não, eu pratico esportes desde muito cedo, tá? Desde criança comecei na natação com 1 ano de idade, cheguei a ser atleta federado de natação. Artes marciais eu comecei com 7 anos de idade, então pratiquei taekwondo, jiu-jitsu e outras artes marciais de maneira mais descompromissada. Então eu sempre fui adepto das artes marciais, inclusive eu não curtia academia, né? Eu comecei a frequentar a academia por outros motivos e já treinava, tá? Já fazia um treinamento de resistência e tal, mas musculação mesmo, de fato, eu fui entrar na academia com 19 anos apenas, tá? Então, assim, nunca me passou pela cabeça seguir uma carreira no fisiculturismo, não como atleta, tá? Ser um atleta competitivo, mas eu tenho sim curiosidade, creio que tem até algumas outras perguntas próximas que eu já estou respondendo por tabela. Tenho a curiosidade sim de fazer uma preparação, né? Separar um período assim, sei lá, de mínimo aí de uns 8 meses e realmente fazer dieta, me dedicar, porque eu nunca fiz dieta de fato. Mais uma vez, quem já me segue no Instagram há mais tempo sabe que eu não sou o tipo de cara que passa vontade de comer as coisas, eu vou lá e como. Então, eu basicamente treino porque é uma válvula de escape mental e me ajuda a manter o físico sem engordar absurdamente, porque pela quantidade de coisa que eu como, se eu não treinasse, com certeza eu seria muito gordo, né? Então, assim, não passa pela minha cabeça, não ao menos como atleta, mas sei lá, cara, quem sabe, a gente tá começando o canal aí, é possível que eu possa atingir outras vertentes aí e não como um atleta, tá? Obrigado aí pela pergunta, Gabriel. Irmão, começa com o canal que vai dar bom, só vamos. Valeu, obrigado aí, Renan. Já considerou prestar concurso público? Lee Anderson. Cara, essa é uma das questões que foram mais abordadas, tanto nas perguntas aqui do direct, do Instagram, também recebi no direct, e lá nos comentários. Bom, vamos lá. Concurso público. Já considerou prestar concurso público? Sim, claro que já considerei. PRF, Polícia Civil, inclusive, há muitos anos atrás eu cheguei a fazer inscrição para a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, porque para quem acompanhou os últimos vídeos aí sabe que hoje sou só eu e a minha mãe. Eu tenho outros parentes, mas que moram em outros estados, eu tenho uma irmã que mora fora do país, então basicamente eu que cuido da minha mãe e, né, ela passou nos últimos anos aí por um problema seríssimo de saúde. E há anos atrás, antes mesmo dessa situação de saúde, eu pensei em prestar concurso para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Cheguei a pagar a inscrição, mas ela me fez prometer que eu não
prestaria o concurso, né? Por uma série de questões pessoais, a gente já teve familiares que eram das forças policiais, a gente perdeu alguns parentes nisso, e ela meio que ficou traumatizada, assim como ela é traumatizada com moto, que é algo que eu gosto desde moleque também, né? E tô meio afastado de andar de moto justamente também por conta dela. Eu já perdi um primo com acidente de moto, então mãe é mãe, né? Vocês entendem. E com relação ao concurso de outras áreas, concurso público, eu vou ser muito sincero com vocês. Já fui questionado sobre isso absurdamente, sabe? Até porque todo mundo fala, pô, cara, você tem um potencial incrível, vai lá, se você fizer o concurso, você passa. Cheguei a testar fazendo algumas provas de concurso, fui muito bem, inclusive mesmo sem fazer preparatório nem nada. Mas não é algo que me motiva, sinceramente. Por quê? O conceito que se tem para quem geralmente busca o concurso público é de uma estabilidade financeira que vem atrelado a uma falta de ímpeto para o trabalho, sabe? Eu tenho muitos amigos que prestaram concurso público, e infelizmente a maioria busca não por vocação, mas por ter uma segurança de que vai permanecer empregado, independente da situação do país ou independente do seu próprio desempenho. E eu sempre busquei um aprimoramento pessoal, então eu sempre me vi numa situação de prestar concurso, sentar em cima daquele resultado e não evoluir. Então eu sempre busquei algo que me motivasse a crescer. E no geral, o conceito que eu vejo do concurso público é isso. Beleza, entrei para o concurso, tô seguro pro resto da minha vida. E não é isso bem que eu quero, sabe? Não à toa eu estudei a minha vida inteira, né? Eu sempre corri atrás de especializações, de graduações, e teoricamente eu poderia ter cursado uma graduação e buscado concurso público e beleza, tô de boa aqui, ganhando meu dinheirinho e tá tudo certo. Mas assim, pessoalmente nunca fui o que eu quis, nunca fui o que eu busquei, tá? Nada contra quem tem essas pretensões, inclusive é uma decisão muito inteligente, ainda mais na atual situação financeira que a gente vem passando no país já há alguns anos, e essa questão da pandemia que afetou muitas áreas, e a galera que está aí no concurso público, basicamente, financeiramente falando, não foi, né, tão afetada assim, né? Todo mundo foi afetado de alguma forma, mas a galera que tem essa segurança, essa estabilidade, conseguiu lidar de uma maneira melhor, mas não é muito a minha área. Eu sou uma pessoa motivada a desafio. Eu não quero chegar num lugar, sentar lá eu já tive empregos assim, em que eu ganhava muito bem e não precisava fazer muita coisa, e eu saí da empresa, mesmo ganhando bem, eu fui buscar uma oportunidade de trabalho em outro local que fosse me motivar, que fosse me colocar com sangue nos olhos para buscar as coisas, sabe? Eu já teve um emprego que, cara, eu não precisava fazer nada. Tipo, eu tava numa companhia hipotecária, tinha um salário fixo bom, tinha uma participação nos lucros, tipo, chegava lá cedinho, passava vários dias que eu chegava lá, não fazia porra nenhuma. Atendia um telefone, atendia outro, trocava uma ideia ali, ajudava a dar um treinamento, coisa básica, mas aquilo, com o tempo, vai te tornando uma pessoa preguiçosa. Você vai se acomodando naquela situação, e aí, sei lá, um belo dia acontece alguma coisa na tua vida e você é pego de surpresa, e você, e aí? Sabe? Você não sabe para onde você vai. Então eu sempre busquei coisas que me estimulassem. Então, respondendo aqui essa pergunta e a de várias outras pessoas que me falaram sobre o concurso público, os principais motivos foram esses, tá? Primeiro, uma questão pessoal. Segundo, uma situação em que, por exemplo, se eu prestasse uma PRF, eu teria que sair do estado, né? Basicamente, outros concursos. E eu não vou largar a minha mãe aqui sozinha, precisando de mim, vou meter meu pé para outro estado. Inclusive, eu recebi propostas de emprego de outros estados já, e não fui por conta disso, né? Rio de Janeiro, mercado de trabalho, não tem como comparar, por exemplo, a São Paulo. Então eu tive que declinar de algumas oportunidades por conta disso também, tá? Acabei de ver o vídeo e queria dizer que foi muito inspirador sua dedicação. Um abraço. Valeu, Guilherme. Obrigado aí pelo feedback, tá? E a todo mundo que tá mandando feedback positivo aí.
inclusive até fazendo sugestões, sabe, algumas críticas construtivas, porra, de coração mesmo, obrigado pelo feedback de vocês. Eu tento ler todos os comentários, tá, no direct, tem muita coisa ainda que eu não respondi, mas eu juro que eu vou ir respondendo aos poucos, tá, e muito obrigado aí pelo feedback de vocês. Por que o termo bombado é pejorativo? Por que o termo bombado é pejorativo? Como você corrigiria e explicaria isso para alguém? Pergunta do Hugo. Eu tô lendo aqui as perguntas que vieram na caixinha de perguntas primeiro, tá? Provavelmente você fez essa pergunta, Hugo, porque acho que no primeiro vídeo eu citei, né, a maneira como as pessoas veem o praticante de musculação e os termos que as pessoas usam para qualificar. E geralmente utilizo o termo bombado, dentre outros. E assim, eu vou dar minha opinião muito sincera. O problema não é o termo, não é você chamar a pessoa de bombada, sabe? O problema não é esse. Pra mim, tá? Eu não me importo de fato. Eu tenho vários amigos, cara. Tem um lava-jato aqui perto de casa que quando eu vou lá, levo o carro, vou abastecer, os caras gritam do outro lado da rua: valeu, bomba! Isso aí é normal, eu não ligo. É zoeira, cara. É uma zoeira, assim como você chama teu amigo de outros nomes aqui, né? Eu tenho que ficar tomando certo cuidado com os termos que eu uso aqui, porque de repente, sei lá, o YouTube pode cortar alguma coisa aí, prejudicar, então não, por isso que eu não dei esses exemplos, mas tem muitos outros exemplos aí de termos que as pessoas utilizam para dar apelidos a outras, né? E bom, chamar um cara que pratica musculação, que é fortinho, de bombado, isso é muito natural, é comum. O problema é como, em que situação a pessoa usa isso, tá? Eu não ligo, mas assim, existem situações, inclusive a outra pergunta que estava aqui, eu já vou aproveitar e entrar na outra pergunta, pelo que eu vi aqui, deixa eu abrir aqui. Dê exemplos de situações constrangedoras. Você pode citar alguns exemplos de situações constrangedoras que você já tenha passado por conta desse estereótipo? Eu vou aproveitar e emendar nessa questão. Então, voltando. O problema é como a pessoa utiliza o termo, sabe? Então, você está entre amigos, você está entre pessoas que te conhecem e a pessoa te chamar de bombado ou qualquer outra coisa e é algo que é aceito por você, que não te incomoda, não tem problema nenhum. O problema, como eu disse no vídeo, é que é um termo que carrega um estereótipo que é negativo para o praticante de musculação. Porque nem todo praticante de musculação é usuário de esteroide anabolizante. E a maneira como a mídia tradicional trata o usuário de esteroide anabolizante é muito negativa, né? Eu não preciso estar aqui falando isso para vocês porque é de conhecimento nacional isso. A cultura do brasileiro ainda é muito de não aceitar o mérito do outro, e sim colocar um porém, um mais, um contudo, todavia, tipo, lá, o cara tem um shape legal, mas, pô, usando bomba até eu. Lá, o cara é bombado, o cara é broxa, é isso e aquilo, coisas que eu citei lá no vídeo do Léo. Então, a maneira como a pessoa utiliza, o intuito que a pessoa utiliza aquele termo é que é negativo, né? Uma coisa é usar de uma maneira descompromissada para brincar, para zoar. Outra coisa é ela querer te menosprezar, denegrir, não dar relevância ao teu esforço, né? Te menosprezar. Esse é que é o grande problema. Então, assim, eu tenho uma cabeça muito boa com relação a isso, eu não interfere em nada. Quando o cara me chama de bombado, por exemplo, para mim é até um elogio. Antes mesmo de ter alguma experiência com esteroide anabolizante, as pessoas já falavam. E eu falo, porra, se a galera tá achando que eu tô usando alguma coisa é porque eu tô bem, né? Não tô usando nada e a galera tá achando que eu uso, então é porque eu tô bem. Então, pra mim, era mais um elogio do que uma crítica, na real. E eu nunca fui um heavy user de esteroide anabolizante, tive pouquíssima experiência, tá? Eu fui pensar em usar alguma coisa quando eu já tinha mais de 10 anos de treino. Inclusive saiu um vídeo no canal do Léo algum tempo atrás, acho que já tem 1 ano ou mais, saiu um vídeo no canal que, se não me engano, o título do vídeo é Limite Natural, ou Qual o Seu Limite Natural. Depois vocês busquem lá, deem uma olhada, porque eu participei desse vídeo e falei um pouco da minha trajetória com relação a isso. Então, nunca fui um heavy user,
Tive pouquíssima experiência, já tem aí 2 anos ou mais que eu não uso nada de esteroide anabolizante, até por conta da minha condição financeira, então existem prioridades no meio disso tudo. Vocês estão acompanhando a minha história aí no canal do Léo. E o problema do termo bombado é como ele é utilizado, não só o termo bombado, mas vários outros termos que utilizam para qualificar o praticante de musculação. Quando ele é utilizado com o objetivo de te menosprezar. E dando alguns exemplos de situações pelas quais eu passei, já seguindo para outra pergunta, cara, por incrível que pareça, eu já passei várias situações, além das citadas com relação a entrevistas de emprego, situações inusitadas, cara. Eu vou falar algumas aqui. Por exemplo, tem uma feira aqui no bairro onde eu moro, todo sábado, e eu sou um frequentador assíduo dessa feira e principalmente da barraquinha de pastel e caldo de cana. Então, ou no início da feira ou no final da feira, eu sempre passo lá na barraca de pastel e caldo de cana e como lá uns 2 pastéis, 1 litrinho de caldo de cana. É de lei isso, ainda mais naqueles dias bem calorentos. E um belo dia, eu passando pela barraca, uma senhorinha que é atendente lá da barraca, que, né, por eu ser cliente assíduo, já tem uma certa intimidade, ela brinca comigo, eu brinco com ela, tal. Quando eu passei, ela perguntou se eu não ia parar lá. Eu falei, não, na volta eu paro aí e tal. E ela fez uma brincadeira, né? Eu tava de camiseta, tinha acabado de sair da academia. Aí ela foi, volta mesmo, hein? Ô, lá em casa, meu Deus, deu até calor. Sabe aquelas brincadeirinhas normais? Eu fui, ri, falei, eu vou voltar aí. Nisso, o cara que tava fritando pastel virou para ela, mas falou em voz alta, virou para ela e falou, fica dando moral para esses bombados, tudo broxa, não serve pra porra nenhuma, se bobear ainda é viado. Falei a palavra aqui, desculpa. E eu escutei aquilo, eu tava com fone de ouvido, mas eu não tava escutando música, né? Eu ando sempre com fone de ouvido quando eu tô assim na rua, mas nem sempre eu tô escutando alguma coisa. E eu escutei aquilo e eu voltei, né? Eu falei, porra, é um abuso. Eu parei, voltei pra barraca, eu falei, vem cá, irmão, tu me conhece? Qual é a intimidade que eu te dei para você fazer esse tipo de brincadeira comigo? Ele já, né, ficou meio assim. Aí ela chegou para tentar apaziguar a situação. Eu falei, não vou brigar com ele, eu só quero entender que porra de liberdade é essa. Eu brinco com você porque eu já sou cliente da barraca aqui há tempos. Ele, não mas ele é novo, não te conhece. Eu falei, por isso mesmo, porra, nunca me viu na vida. Como é que o cara vai chegar e falar que, não, que o bombado é broxa, é isso, é aquilo. Vai fazer outras insinuações assim, ainda falando em voz alta. O cara, tipo, foda-se, sacou? Aí discuti com ele brevemente, ele ficou calado, escutando, pediu desculpas e tal, eu segui minha vida. Outra situação... Essa situação foi até um pouquinho mais chata, porque eu fiquei muito puto. Eu gosto de fazer cardio na rua, né? Mais uma vez, quem me segue lá no Instagram sabe que geralmente eu, por exemplo, tenho que ir no mercado, eu vou, tem um mercado que é uns 6 km de distância daqui. Eu faço ida e volta, dá 12 km, eu vou andando, não pego carro. E voltando, eu passei em frente a um bar, que tem, sei lá, umas 3, 4 quadras daqui. Não tava tão cheio. Quando eu passei, mais uma vez, eu tava com fone de ouvido, mas já não tava escutando mais música. Um cutucou o cara, engraçado, sempre homem, né, irmão? Um cutucou o outro que tava do lado, aí o maluco virou pro outro e falou assim, ah lá o bombado. Aí o cara virou pra ele, esses malucos ficam enchendo o cu de bomba, depois fica dando ré no quibe. Uma porra dessa. Eu calmamente atravessei a rua, falei, tirei o fone, vem cá. O que você falou aí, irmão? Não falei nada não. Falei, meu irmão, eu escutei o que você falou. Só quero que você repita. Repete aí o que você falou. Vamos lá, tô esperando. Não, que a gente estava falando de outra coisa. Eu falei, meu camarada, eu escutei, porra. Ao menos seja homem para você assumir a porra que você falou. Aí o outro cara, né, que cutucou ele, virou, não, cara, desculpa aí e tal, não sei o que. Eu falei, porra, cara... Vocês perderam a noção da porra toda. Qual é o intuito de você gratuitamente falar uma merda dessa de uma pessoa que tá passando na rua, irmão? Porra, se é um cara estressado de verdade, vocês não sabem com quem você tá mexendo.
sacou? Hoje em dia tudo é resolvido da maneira mais escrota possível. Vem um cara aí, sei lá, o cara tá armado, volta aqui para tirar satisfação com vocês, cara. Que porra é essa? Você tá aqui enchendo o cu de cachaça e eu tô pouco me fudendo, porque você faz o que você quiser da tua vida. Agora você nem me conhece. Me vê passando do outro lado da rua e fala uma merda dessa, irmão. Porra, um cara velho desse. Os caras eram velhos, sei lá, beirando uns 40, 50 anos de idade, se bobear até mais, sabe? Aí eu fui ali, troquei uma ideia com o cara, falei, porra, não faz isso não, irmão. Não faz isso não, porque você pode pegar pela frente um camarada que não é tão tranquilo quanto eu. Mas assim, eu por dentro eu tava puto pra caralho, porque, cara, tu tá passando na rua e gratuitamente o cara vai e solta uma dessa. Em alto e bom som, sabe? Aí até praticamente uma semana depois eu tava sentado na porta da minha casa e passou uma senhorinha que é vizinha ao bar. E eu não entendi nada, mas eu estava sentado aqui na porta de casa tomando café, devia estar esperando dar o horário para fazer alguma coisa, para sair de casa, e ela parou, veio falar comigo, poxa, meu filho, ó, só queria te parabenizar aí, outro dia eu estava ali na porta de casa, eu vi uma situação lá, o cara te xingou, e você foi lá conversar com o cara, eu pensei que você ia bater no cara e tal, não sei o que, mas eu vi que você foi lá, conversou com o cara. Olha, só queria parabenizar a tua atitude e tal, e não sei o que, eu achei muito bacana, pô, ó, e não liga pra esse tipo de comentário, não. Porra, eu fiquei surpreso com a situação, tipo assim, eu fiquei até meio sem reação na hora que quando ela falou, eu até, do que ela tá falando? Aí eu lembrei dessa situação e nunca tinha visto aquela senhora. E assim, é legal que isso acaba entrando numa outra questão também que me questionaram aqui, que é sobre a maneira como o fisiculturismo, o praticante de musculação é visto pelas outras pessoas, sabe? E foi até uma coisa que eu falei no último vídeo que eu postei, que todos nós somos influenciadores em algum nível, tá? Você aí que pratica musculação é um influenciador para a galera da sua academia. A tua postura determina se a visão que a pessoa vai ter sobre esse meio é positiva ou negativa. A tua postura também determina, não é só o cara lá que é atleta, o cara que é um influencer gigantesco, mas não, eu acho que cada um de nós, enquanto praticante de musculação, temos uma responsabilidade com relação à maneira que o nosso esporte é visto, a maneira que esse lifestyle é vista, sabe? A gente tem sim uma responsabilidade, independente se é em pequena ou grande escala, em pequena ou grande escala, tá? Eu tô falando muito, aí eu acabo salivando muito e dá um pigarrinho. E é uma coisa que eu acho que ainda não entrou muito na cabeça da galera. A galera fica esperando muito as atitudes virem de cima, da galera de cima, sabe? Dos influencers e tal, e não sei o que. E não é bem assim, cara. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, dar o exemplo para cobrar exemplo, sabe? E essa foi uma situação que aconteceu comigo, que foi uma surpresa para mim, né? Eu não tinha recebido ainda um feedback desse tipo, mas foi um feedback que veio de uma situação chata, né? E creio que muitos de vocês aí já devem ter passado por situações parecidas com a minha. Eu já passei situações assim teve a mãe de uma ex-namorada minha fazia comentários também não muito agradáveis a respeito do meu estilo de vida. E assim, eu sempre fui um cara muito tranquilo. Eu nunca deixei de fazer alguma coisa por conta da musculação, porque eu sei colocar cada coisa no seu devido lugar. Exemplo, eu não vou na festinha de aniversário porque eu tenho que treinar e fazer dieta. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou catabolizar. Não, sabe, eu nunca tive, respeito quem segue isso, mas eu acho que tudo tem que ter um propósito. Se você é um atleta, realmente faz sentido. Se você está buscando algo no esporte, algo a mais no esporte como um atleta, ok. Agora, por ser só uma questão de vaidade pessoal, sem um propósito maior, eu já acho que acaba sendo um exagero, tá? E como eu disse, a gente tem que tomar um certo cuidado em como a gente apresenta isso para as outras pessoas, para informar ao invés de desinformar e criar
mais estereótipo negativo em cima disso, porque isso não é bom para ninguém, não é bom para você enquanto praticante, não é bom para o cenário da musculação no país. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, sabe? A maneira como a gente se porta não traz prejuízo ou benefícios apenas para nós. Isso se reverbera como um todo, tá? É muito, né? Se eu, por exemplo, tivesse ido a vias de fato com um camarada desse aí, seria muito fácil a pessoa olhar aquilo e falar lá, esses caras de academia são tudo encrenqueiro, né? Tudo estressado, usa muito esteroide, fica assim, fica tudo alterado, tudo estressado. Então já iria contaminar mais ainda, já ia trazer mais um conceito negativo, não só para mim, mas principalmente para o meio, né? Ia deixar o estereótipo mais pesado. Eu, inclusive, como eu citei, eu fui praticante de jiu-jitsu durante muitos anos, cheguei a ser atleta federado e o próprio jiu-jitsu passou por isso, né? Principalmente aí na década de 90, né? Todo jiu-jiteiro tinha o estereótipo de ser brigão, de arranjar confusão, sempre saía no jornal e teve que haver um trabalho, né, de todas as academias, da mídia, teve um certo, num primeiro momento teve uma participação da mídia em mostrar tudo que estava sendo negativo, tiveram várias reportagens na época. Quem é um pouquinho mais velho aí está na faixa dos seus 30 anos como eu, deve ter acompanhado bem de perto isso. Quem é mais novo provavelmente não, mas se você buscar aí no próprio YouTube, você vai ver que tiveram várias situações muito ruins relacionadas ao esporte. E o que foi feito pelas academias e pelos praticantes de jiu-jitsu durante essa época para limpar o esporte, para trazer algo de positivo para o esporte, para mim, de certa forma, funciona como exemplo do que a gente poderia fazer com o fisiculturismo hoje, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou tentar dividir esse vídeo de perguntas em dois, porque já está dando 27 minutos de vídeo aqui e está muito longo. Então eu vou responder mais uma aqui e vou fazer mais um vídeo, tá? Vamos lá. Já passei dificuldade por não me encaixar no padrão de beleza brasileiro. Beleza, irmão, bem-vindo ao clube, isso aí é normal, mas eu acho que o principal é a aceitação que você tem que ter consigo mesmo, tá? E aqui ficou muito vago, né? Padrão de beleza brasileiro, né? Trem de elegância, não sei se você é homem, se você é mulher, então não sei em que aspecto foi a sua dificuldade. Ed, por que você escolheu o mercado financeiro para trabalhar em vez do fitness? Sou seu fã, mano. Valeu, Augusto. Cara, eu escolhi porque, na verdade, não foi muito uma escolha, foi uma necessidade. Eu trabalho desde muito novo, trabalho desde os 14 anos de idade, galera. Já fiz muita coisa, já panfletei no sinal, já fui repositor em mercado, já trabalhei em sacolão, porra, sempre fui correria desde moleque. E com 19 anos, quando eu já tinha terminado a minha primeira graduação, eu trabalhava fazendo manutenção em computadores, etc., site na internet, essas coisas. Surgiu a oportunidade de eu entrar no banco, né? Na época era o Unibanco, né? Que depois virou Itaú. Fiz todo o processo seletivo, passei e o salário era bom. O salário era o suficiente para eu conseguir me bancar e cursar a faculdade de publicidade, que na época era o meu sonho. Então, assim, não foi muito uma escolha de fato. E como eu disse, eu entrei na minha primeira academia com 19 anos, que foi quando eu tive o meu primeiro emprego legal, meu primeiro emprego que pagava bem, que foi no banco. Então, assim, eu não era envolvidão com esse mundo fitness, eu não tinha essa noção de, quero ser um professor de educação física. Não tinha. Eu comecei a me inserir nesse segmento da musculação a partir dos 19 anos e ali que foi crescendo essa paixão, tá? Então, não era uma coisa que eu queria desde moleque, né? Eu me encontrei nesse segmento, eu não busquei isso de fato. Então eu entrei no mercado financeiro porque era um mercado que me possibilitava um bom rendimento para eu me bancar. O meu objetivo ali era me bancar e poder cursar a faculdade e não depender de ninguém. Esse era o meu objetivo. E naquele momento foi a proposta de trabalho
que me possibilitava isso, e aí eu fui seguindo uma carreira dentro do banco, tá? E depois até fora, mas no mesmo mercado financeiro. Então não foi algo planejado, tá? Não foi algo planejado. Hoje em dia, a maioria das pessoas que não me conhecem chegam e a gente vai falar sobre alguma questão profissional, a pessoa olha para mim, você é profissional de educação física, você é professor, você é personal, por causa do estereótipo, né? Mas nunca, até quem sabe, pretendo cursar educação física, mas por uma questão pessoal mesmo, tá? De aprendizado pessoal e não para seguir carreira. Mas é isso, galera. Já passou de meia hora aí o vídeo. Vou dividir esse vídeo. Vou tentar postar esse vídeo hoje mesmo. Hoje é quarta-feira, né? E vou tentar seguir essa rotina aí de postar ou segunda e quarta, ou terça e quinta. Vocês comentem aí, deem sugestões. Então é isso. Vou dividir aqui, vou continuar respondendo no próximo vídeo que eu vou postar aí ou amanhã ou na sexta. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço, até mais.